Queria então que você levantasse a mão só se você estivesse disposto a se divertir. Levanta a mão para mim, quem está disposto? Mas levanta com vontade mesmo. Pode deixar levantado. Porque às vezes eu acho que, assim, eu peço, deixa levantado. Quando tá assim, levanta a mão, aí a pessoa assim, ó. Não, parceiro, pode baixar agora, baixa. Tudo que eu te pedi para fazer aqui, eu queria que você tivesse a preocupação de se divertir, de fazer sem se incomodar com o que os outros vão pensar de você. Então, se, por exemplo, depois eu te pedir para você levantar, você vai levantar. Nas paródias, tu vai cantar as paródias, tu vai se divertir. Quem é que veio com a vontade louca de se divertir? Então levanta a mão, porque a gente vai começar agora com uma aula. Pode baixar. Essa aula, ela vai servir para vários temas. E aí eu quero te perguntar o seguinte, quem aqui quer uma ideia, aliás, quem aqui quer uma ideia que serve para vários temas de redação? Uma ideia. Mantenha a mão levantada, quem quer 4 ideias que servem para várias redações? Aí a pessoa levanta aqui as 2 mãos aqui, ó. Pode baixar, beleza? Cara, a gente vai começar com a filosofia e a sociologia. E eu queria que... Ó, vamos combinar o seguinte. Toda vez que entrar um professor convidado aqui, eu queria que você fizesse muito barulho para as pessoas. Independente de eu te pedir. Beleza? Então vamos fazer ensaio de novo? 4 ideias para vários temas. E agora eu queria que vocês fizessem muito barulho para a professora Lara Rocha. Pode vir, Lara. Queria que alguém trouxesse água pra gente. E aí, Lara, moleque, fica aqui de profissional. Agora sim eu posso fazer a Xuxa, bom dia. Com essa voz de trovão, né, falando bom dia assim, deixa eu rapidinho. Gatão, olha só, eu chamei a Lara aqui porque ela tem uma meta, uma missão muito difícil, que é arrumar 4 ideias que servem para vários temas. E se você entender que essa ideia serve para a tua redação, você vai deixar ela aqui no cinema ou vai levar para tua casa? Vou levar para tua casa, parceiro. Eu queria muito que a Lara viesse para a luz. Isso. Vem pra luz, Lara. Desculpa, vamos sempre ficar aqui nesse círculo, né? Nesse círculo de luz. Entendi. Olha que coisa poética, um círculo de luz. Porque ela é iluminada do iluminismo. Parei. Olha, a primeira ideia que serve para vários temas é falar sobre a indiferença da sociedade. Sabe que muitos problemas que acontecem no Brasil acontecem porque as pessoas não ligam para as outras. Compreender isso? É muito simples, né? Eu queria que a Lara agora falasse sobre uma pessoa. E você vai ficar à vontade agora para explicar quem ela é e o que ela fala. Vai. Maravilhosa. Traz água pra gente. Então, bom dia de novo. Acho isso aqui, ó, sensacional. Eu não tô nem falando porque ele tá aqui não, porque eu já falei isso pra ele. Eu sou super fã do Vinícius. Tá? Eu sou fã do trabalho dele, eu sou fã do que ele faz, eu sou fã da pessoa, né? Cara, maravilhoso, gente boa pra caraca, cara. Inteligente, né? E tem um bônus que é bonito, né? Que moleque, obrigado. Que é isso? Eu fico ruborizado. É isso. Tá bem casado, mulher gata, beça, mas enfim. Por essa parte. Vamos lá, tá? Porque a gente pensa na Simone, todo mundo pensa, ninguém nasce mulher. Não é isso. Tá? Ela escreveu muito mais coisa. Quem que já ouviu falar da Simone de Beauvoir? Isso, lindo, cara, pelo gente, amor, né? Isso. Tá? Vai. Isso valoriza o trabalho. Mas, dentro da perspectiva, tá? A gente precisa lembrar que antes de qualquer coisa, tá? Simone de Beauvoir, ela era existencialista. Isso já fala bastante coisa sobre ela. Por quê? Se você já em algum momento da sua vida pensou assim, estou passando por uma crise existencial, a culpa é da galera existencialista. Porque foram eles, né, que pensaram na sua existência. Em tudo que você vai buscar e assim por diante. Num momento rápido, prático e eficiente. O que diz a teoria existencialista? Porque quando você pensa em existencialismo, no primeiro momento você pensa em quem? No Sartre. Que é marido dela. Ou melhor, foi. Enfim, né, porque os dois não estão em plano terreno. Então, existencialismo, bonitinho, vai voltar para falar da sua existência. Por quê? Vamos lá. Aquele momento, né, que é tenso para o nosso coração. Porque encosta aqui, ó, quando a gente fala do existencialismo. Existencialismo vai dizer que a gente passa a nossa vida inteira buscando uma determinação. Você está aqui para buscar o quê?
É isso, tá? Aquele momento que eu vou tocar fundo no seu coração, num sábado de manhã. Você está buscando a sua determinação porque todas as nossas ações a gente procura um sentido para elas. Você está aqui no sábado de manhã assistindo aula de redação com a gente porque você está buscando uma luz. Né? Você está buscando um caminho, óbvio. Você está querendo determinar-se. Você está buscando a sua carreira. Você está buscando... eu sou isso. Né? E eu falo para todo mundo, eu sou professora. Houve um momento que eu não sabia determinar isso, não. Mas dentro dessa sua determinação, você vai buscar o que você vai ser, por que você vai ser, porque as pessoas vão falar sobre isso, só que isso tem uma responsabilidade. Porque as pessoas vão te entender socialmente como essa pessoa. Né? Então a sua existência vai ser marcada graças a isso. Tá? E assumir essa responsabilidade é muito tenso. Por quê? De acordo com a galera existencialista, isso causa angústia. Quem nunca acordou e falou assim, tá, hoje eu vou fazer psicologia. Daqui a 2 semanas acordou assim, mentira, eu vou fazer biologia. Quer saber, eu acho que eu vou fazer engenharia elétrica. Não, maneira que tu vai rodando assim, né? E é difícil, tá? Para pensar que a gente está buscando, né, entender o que a gente vai ser. E essa galera vai falar disso. Então, antes, né, da gente pensar que a sociedade valoriza, né, o papel social, que é isso. O papel social seu agora é aluno. O meu aqui, tá, é ser professora. Mas eu tenho tantos outros. Eu sou professora, eu sou filha, eu sou a madrinha, eu sou tia, eu sou um monte de coisa. Aqui a gente está, né, cada um encarando um. Claro. Só que é esse papel que você vai levar com você e a sociedade vai entender isso que você vai mostrar. Diga. Cara, a gente busca o tempo todo muita coisa. E essa busca louca gera na gente uma angústia, um conflito. Quem aqui se sente um pouco angustiado com essa parada, com essa véspera de vestibular? Quem pode assumir? Não é obrigatório levantar a mão não, tá? Você pode ficar se você não se sentir angustiado. Mas a gente busca, e essa busca louca gera uma angústia sinistra na gente. E eu queria hoje que você entendesse que ninguém liga. E esse é o problema. Ninguém liga para o problema do outro. E é sobre esse, é o primeiro argumento grandioso que serve para vários temas. Ninguém se importa com os problemas das outras pessoas. Isso tem um nome bonitinho, não tem? Qual é o nome bonitinho que foi dado para que ninguém se importa? Exatamente. Você consegue ler para mim no 3? Ler esse conceito no 3? Que nem uma igreja linda? A igreja da redação? No 3. 1, 2, 3. Beleza? Invisibilidade social é um problema que afeta quem, Lara? Você consegue dizer pra gente? Então, Simone tem um livro para falar deles. Né? E aquele momento que a gente até fica um pouco irritado porque a gente faz algumas coisas. Ela tem um livro chamado A Velhice. Tá? Sensacional. Né? Que ela vai, claro, abordar vários temas dentro, né, da situação dos velhinhos, dos idosos, né? Quem nunca ficou irritado? Caraca, olha esse velhinho aqui andando na frente, parece que... Caraca, que preguiça, que fadiga. Quem nunca teve preguiça de sair com a avó? Gente, a minha avó parece estar angariando voto. Ela sai pela rua, ela vai falando com todo mundo. Parece que ela conhece a rua inteira. Ela se mete na conversa das pessoas que ela nunca viu. A gente tá na fila do mercado, ela conversa. Ela escuta, mas filha, eu posso ajudar, eu tô sabendo que eu... Mas vó, ninguém perguntou pra senhora. Né? E ela se mete, né? Aquela falta de paciência que a gente tem. E essa invisibilidade é porque tá voltada para esse papel. A pessoa já não trabalha, ela, infelizmente, né? Já está aposentada, de vez em quando depende dos filhos. Faz o quê? É o quê? Não dá esse sentimento esquisito? Tem muita gente que fala, eu não gosto de velho. Mas é aquele medo que está intrínseco na gente da nossa velhice. Exato. Olha que estranho, você nunca pensou nisso? Porque a gente tem medo desse desamparo social. Porque a gente não vai trabalhar, a gente vai passar o dia em casa, as pessoas não vão lembrar da gente, né? Existe aquela coisa de, porque tá muito velho, vai namorar? Que? Não, peraí. Eu acho maneiro, já escutei o que é, minha avó namora. Tá? É muito maneiro, né? Mas tem gente que vai olhar com estranheza social. Nossa, uma senhora, 70 anos, começou a namorar. Gente, tá no Tinder. Tá no Tinder? Tá, tem sim. Gente, olha, muda a faixa etária, né? Só vamos te olhar assim, gente, né? Mas existe essa, né, se a gente tem a busca por um papel social, a gente é determinado socialmente por ele, e a gente chega numa determinada faixa etária, a gente perde essa visibilidade porque a gente não tem um papel definido, a gente se torna invisível, né? Caraca, triste, né? Fica até mal agora. Olha, e a Lara falou, na verdade a Simone de Beauvoir, ela fala especificamente dos idosos. Sim. Mas esse conceito de invisibilidade social, preste atenção no que eu vou te falar agora. Esse conceito de invisibilidade, ele pode ser ampliado. Para quem? Para todo mundo. Porque todo mundo, em algum momento, sofreu ou sofre invisibilidade social. Por exemplo, as crianças sofrem invisibilidade social quando?
Ah, quando elas ganham um iPhone, que não gostaria, quero ganhar um iPhone X, ganho um iPhone 7. Isso não é invisibilidade, parceiro. Isso é só um problema da nossa bolha que a gente está vivendo. A criança órfã, ela sofre invisibilidade. Ninguém percebe. A criança em situação de rua, em vez de falar morador de rua, em vez de falar mendigo, não. Fala população em situação de rua. Os adultos também sofrem invisibilidade, mas depende do adulto, né? Tipo, Mark Zuckerberg não sofre invisibilidade, mas ele é adulto. Os adultos que sofrem invisibilidade são aqueles adultos desempregados. Quem conhece aqui um adulto desempregado? Para eu sou desempregado. Os adultos também que estão fora do padrão imposto. Você consegue me dar um exemplo de um adulto que está fora do padrão imposto? Não estou falando que está errado, estou falando que está fora do padrão. Fala, alguém. Deficientes físicos, autistas. Fala mais. Eu posso dizer que o negro também está fora do padrão imposto? Sim, está fora do padrão imposto. Olha, imposto. E os idosos, eles sofrem invisibilidade em todas as áreas. Na área da inclusão. Que inclusão é essa? Inclusão digital, inclusão social, inclusão econômica. E os idosos sofrem invisibilidade no campo da previdência. Esse ano pode vir o tema Previdência Social, tá? Só para deixar claro para você. Previdência Social pode ser um tema de 2019. Se vier o tema sobre Previdência, o que tu vai dizer? Qual é o argumento que você vai defender? Os idosos sofrem o quê? Invisibilidade. Beleza? Então, se o tema da redação for invisibilidade social, aliás, se o tema da redação for Previdência Social, você vai defender como? Os idosos, eles não têm acesso à previdência porque eles sofrem um constante processo de invisibilidade social. Quem compreendeu essa primeira ideia? Beleza? Olha, 3 pessoas. Mentira. Beleza? Olha, a segunda ideia. Aliás, em vez de falar da ideia, vamos ler esse parágrafo para você ver na prática como é que escreve. Porque a gente sabe às vezes a ideia, né? Fica no campo do abstrato de Platão. Só que na hora de colocar na prática, no concreto, na redação, de verdade, tu fica enroladinho. Não fica não, explica com calma, com tranquilidade. Explica com essa voz desagradável. Aliás, Vinícius significa homem de voz agradável. E é verdade. Vai. Em primeiro plano... América, muito alto aqui, ó. Tá difícil até pra mim. Hoje, esse ano tá muito mais alto. Você vai comentar na tela? Esse ano, a filósofa Simone de Beauvoir. Aí você escreve... a minha dica pra galera aprender a escrever os nomes complexos, tipo Nietzsche, tipo Beauvoir, é abrasileirar a pronúncia, porque ninguém quer saber da tua pronúncia na prova. Então, se for assim, Beal, vou ir. Beleza? Vou ir pra onde? Beal, vou ir. Mas Nietzsche é tenso, né? Nietzsche é bravo, aquela parceiro. quantidade de consoantes, gente. Eu acho que o cara do cartório pensa assim, qual é o teu nome? Foi isso. Gente, eu demorei 3 períodos na faculdade pra aprender a escrever Nietzsche. Eu tô falando sério. É tão chiado, né? Exatamente. Vai. Em primeiro plano, a filósofa Simone de Beauvoir, em sua obra A Velhice, ensina, disserta, que as sociedades modernas promovem a invisibilidade social do idoso. Lembra que esse tema ele é voltado só para essa população. Esse conceito se relaciona com o fato cruel de a terceira idade ter o seu papel social fragilizado e ser para muitos incapaz de praticar atos da vida comum. Nesse viés, a falta de inclusão digital potencializa a invisibilidade denunciada por Beauvoir, colabora para a visão inferiorizada da população senil e representa obstáculo para a valorização dessa importante parcela da sociedade. Ora, enquanto a indiferença ao idoso for a regra, a inclusão digital será a exceção. E exceção com cedilha, tá bom? Essa é a minha última fala, eu vou falar isso pela última vez hoje. Exceção não é com 2 S's. Esse tema da redação aqui foi sobre inclusão digital. Aí eu te pergunto, por que o idoso ele não está incluído no meio digital? Por causa da invisibilidade. É uma ideia que serve para vários temas. Tem que ter cuidado, Lara, que a galera às vezes pega frases que servem para vários temas e nem sempre serve. Eles encaixam umas frases que ficam estranhas. Tem uma frase que a galera usou, moleque, não sei como, de onde que tiraram essa frase, que é a frase atribuída a Einstein, que é mais fácil desintegrar um átomo. Consegue continuar para mim? É mais fácil desintegrar o átomo do que acabar com preconceito. Aí pega essa frase e usa para previdência, e usa para autismo, e usa para
doação de sangue e usa para saúde bucal dos idosos, órfãos, várias coisas. Né? Olha, a segunda ideia que serve para vários temas, Lara, é a indiferença do Estado. Beleza? Se a sociedade não liga, o Estado também não liga. Aliás, em alguns pontos ele liga, em outros não liga. Ou seja, não dá para generalizar, né? E aí, para falar sobre isso, a Lara vai dissertar sobre esse brother chamado Seu John. Exatamente. Outra frase que gosto muito de usar é a do Rousseau, né? O homem nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Gente, mas ele é corrompido pelo desejo da propriedade privada, tá? Não é pra maldade, pro crime, nada não, tá? Pelo menos foi o que o Rousseau disse, então onde eu tô lembrada, tá? Então cuidado em pegar uma frase assim e jogar, né? Então vamos falar do John Locke, né? Falando, né? Porque citei o Rousseau, tá aí. John, eles são, né? O John Locke, o Rousseau e o Hobbes, não necessariamente nessa ordem, né? Eles são considerados teóricos contratualistas, tá? Fazem toda uma análise do estado de natureza, que é uma sociedade hipotética, ela não existe. Tá? Ah, me conta uma sociedade que viveu estado de natureza hobbesiana. Não tem. Tá? Não existiu, tá, gente? É tudo mentira. Eles só criaram para fazer a transição para o Estado com E maiúsculo, tá? Porque no nosso idioma não tem palavra diferente. Né? O Estado com E maiúsculo, sociedade civil. Tá? O nome contrato é metafórico só para dizer que essa transição aconteceu de uma maneira formal. Tá? Não aconteceu por impositivo, uma situação impositiva, ditatorial, tirânica, dando tapa na cara, puxão de cabelo, essas coisas assim. Tá? John Locke, dos três, já começa a ser um dos caras que tem uma visão de mundo diferente. Né? Por quê? Ele vai fazer bonitinho o homem no estado de natureza, que ele vai viver em relativa paz, vai falar de um monte de coisa maneira. Né? Ele é o primeiro dos três a falar sobre a ideia de uma propriedade privada. Né? Claro, o trabalho exercido sobre a terra faz com que o homem entenda que a propriedade é dele. A gente entende isso assim hoje? Calma, que nem em todos os aspectos, tá? Eu trabalho em vários lugares, o lugar não é meu, né? Mas, dentro dessa perspectiva, ele vai falando, né, que existem leis naturais, ainda no estado de natureza. Ah, o que são leis naturais? Regras de convivência. Vocês estudam numa sala de aula, tá? Dentro dessa perspectiva, você sabe que existe a galera que é aficionada pela própria cadeira. Não tem? Tem. Chega cedo para pegar a cadeira. Exatamente. E ai de alguém que sente naquela cadeira. Obrigada. Terceira Guerra Mundial anunciada numa sala de aula. Não é? Cadê a Maria Elisa? Maria Elisa? A Maria Elisa. Sempre tem. Ela deu uma volta. Gente, teve uma vez que eu entrei numa sala, eu tava botando matéria. Aqui de corre bonitinho, botando matéria no quadro. Cara, eu só vi um vucu-vucu. Quando eu olhei, eram dois alunos correndo. Eu falei, gente, o que é isso? A garota do meio da sala percebeu que ia perder a corrida, ela jogou a mochila. Gente, caiu na cadeira, ela falou assim, é minha. Eu falei, gente, que absurdo. Vocês fazem cada coisa, né? Então, isso é uma regra de convivência. Você sabe, por exemplo, que a cadeira tal é da Maria Elisa. Se você sentar, você sabe que ela vai fazer um escândalo. Vai, a Maria Elisa vai. Então, vai brigar. Existem brigas por causa de ar-condicionado. Aumenta a temperatura, diminui... Viu? Traz casaco, tira o casaco, tá com calor? Aí a pessoa cheia de casaco falou assim, poxa, mas tá calor. Aí a pessoa aqui um esquimó, tá ligado? É isso, né? Momento Jack Chan, tira casaco, bota casaco. Tira casaco. Então, né, sempre tem essas brigas. E a gente tem aquele momento que você já conhece a pessoa, tá? Você convive num pequeno grupo, né, que você já sabe. O que você pode fazer, com quem você pode falar. Isso é uma regra de convivência. Galera, não é estabelecida no estatuto, não tem um código, tá? Não tem um estado assinando. Mas o John Locke fala que nesse momento existe, tá, essas regras de convivência. Por isso que o estado de natureza do Locke é mais suave se comparado ao do Hobbes, por exemplo. E aí, a motivação que a gente precisa entender é, tá, beleza, tá tudo tão bonito no estado de natureza do Locke, por que a gente precisa da sociedade civil? E é aí que vem essa ideia. A sociedade deposita a sua confiança no Estado. Vamos lá, eu estou no estado de natureza junto com o Locke, né? Eu tenho a minha propriedade, eu tenho a minha plantação, sei lá, de chuchu, tá? Aí não vai falar que chuchu não tem gosto, tá? Eu gosto de chuchu, não fala nada não. E aí eu tenho minha plantação, vamos lá, a gente vive aqui, todo mundo bonitinho. O que garante que uma galera de um outro condado, por exemplo, não vai invadir a gente aqui e vai estragar a minha plantação, a sua plantação, o que a gente entende por nossa casa? A gente não tem essa segurança. Por isso que o Locke vai falar que a sociedade civil vai ser estabelecida. Ela vai ser estabelecida para me proteger, para me respaldar, para garantir as minhas liberdades individuais, tá? Então, tanto que o nosso querido John Locke é o cara que fala das liberdades individuais, que hoje a gente chama sutilmente de direito civil, tá? Galera que vai fazer direito vai estudar dessas, justnaturalismo, que o direito tem aquele negócio, aquele pedantismo, né?
que não vai falar lei natural, vai falar justnaturalismo. Tá? É outra parada, né? Fica muito mais bonito. Tá? E ele vai falar das nossas liberdades individuais. É ele que vai falar do nosso direito à propriedade, do nosso direito à vida. Tá? Tem um outro momento ali que, né, tem troço do contrato. Deixa eu só, antes de passar para o próximo slide, o que é o contrato? Né? Contrato é um documento, só que nesse caso o documento não existe, o documento ele é abstrato, mas ele existe. Ele não existe fisicamente. E duas partes assinam o contrato. Uma parte assina, que é a sociedade, e a outra parte assina quem que é a outra parte que assina? É o Estado que assina. Só que aí, quando eu assino um contrato com a Lara, eu tenho que cumprir a minha parte e a Lara também tem que cumprir a parte dela. Quando um não cumpre a parte, o que acontece? Uma quebra do contrato. Isso acontece o tempo todo. E geralmente quem falha? Os dois falham. Só que nesse argumento você vai criticar a falha do Estado. Tragédia. Então, se é tragédia, era o dia 13, que 13 é o dia do azar. E do 3, não sei por que eu botei 3, mas é 13 de março. 13/3 aconteceu uma tragédia. Que foi o massacre em uma escola, lá em São Paulo. A escola fica num bairro chamado Suzano. E o nome da escola se chama Raul Brasil. Quem viu essa tragédia? Pode baixar. Nessa escola, uma escola do Estado, não sei se agora é uma creche, um ensino fundamental, mas era de responsabilidade do Estado. E aí, aconteceu uma cena que me deixou muito, assim, constrangido, muito chateado na hora. Eu estava na academia, na esteira, e aí estava na Smart Fit, né, estava vendo o bagulhete lá, a televisãozinha, o meu fone de ouvido, ouvindo meu funk. E aí passou uma tragédia e falei, cara, presta atenção nisso aí que pode virar um tema de redação, né? Tudo na minha vida vira tema de redação. Só que é muito mais do que tema. É muito mais importante, muito mais relevante do que uma redação. Era uma mãe que tinha deixado a filha dela, criancinha, na creche pública e foi trabalhar. E aí a mãe confiou no Estado, deixou a filha dela na escola, na creche. A mãe chegou ao trabalho, sentou, tomou um café, trocou ideia, e ligou a TV. Quando ligou a TV, o que estava passando? O mesmo programa que estava mostrando o massacre de Suzano. E aí ela saiu correndo para ir para a creche, que era da creche da filha dela, que estava acontecendo o massacre. E a filha dela, que ela dedicou, que ela confiou ao Estado, adivinha? Morreu. Foi uma das assassinadas nessa tragédia. Aí tu imagina a cabeça da mãe, né? Agora esquece a redação, entende a cabeça do ser humano. Cara, eu confiei a vida, literalmente, né? Literalmente. Confiei a vida da minha filha para o Estado, eu fiz a minha parte do contrato, esperei o Estado fazer a parte dele, e o Estado fez o quê? Não fez a parte dele. E é justamente isso que se chama contrato social. E aí, foi legal falar de vida, porque o John Locke ele fala sobre 3 direitos que são naturais: vida, liberdade e propriedade. Só que na redação, Lara, a gente amplia um pouco o leque, não distorce. A gente faz uma leitura ampliada. Quando falo vida, na minha redação, eu posso dizer que existem outras coisas que estão relacionadas à vida. Dignidade humana, por exemplo. A violência é relacionada à vida e a depressão também é relacionada à vida. Então, se o tema da redação for dignidade humana, acho muito difícil ser, mas beleza. Violência nas escolas ou depressão, você pode falar sobre a omissão do Estado com o John Locke. A direito à liberdade, violência urbana. O que tem a ver violência urbana com liberdade? Parceiro, se você sabe que o teu bairro é o caos de violência, o que tu faz? Tu sai de casa? Tu sai de casa, tipo, 11 da noite para dar um rolê, para ficar sentado na praça e trocar ideia e jogar baralho? Cara, tu não sai. Ou seja, a violência, ela restringe o seu direito à liberdade, beleza? E o direito à propriedade privada, a gente pode criticar que, na verdade, nem todo mundo tem esse direito à propriedade privada. É um direito hipotético, uma coisa só abstrata. E para falar sobre propriedade, no tema da população de rua. Quer acrescentar alguma coisa nessas paradinhas, Lara? Então, só para lembrar que, quando a gente fala, da liberdade, é só você lembrar, tá, dos direitos civis mesmo. É a sua liberdade de expressão, o seu direito, quando o Vinícius falou da violência urbana, é o seu direito de ir e vir. Quem é que... Gente, eu, na minha faixa, mesmo que eu seja mais velha e tudo mais, eu tenho medo de sair de casa em determinados horários. Né? A pé, então, duvido. Gente, meu carro é todo ensufumado. Gente, ninguém me vê lá dentro, não. Ah, mas por quê? Porque eu tenho medo, né? Eu volto para casa à tarde da noite, de vez em quando, de alguns bairros, porque eu trabalho dando aula,
Gente, você não tem como te dizer quantas vezes eu já fui assaltada porque viram que era uma mulher dirigindo. Exato. E eu já perdi o carro e o sapato, porque eu fiquei mais chateada pelo meu sapato do que pelo carro. Gente, eu amo meus sapatos. O cara me deixou descalça na Avenida Brasil. Eram 10 da noite. O que você fez? Voltei caminhando chorando. Eu moro na Tijuca. Eu tava na passarela 14. Choro, 10 da noite. Mentira, que uma boa, um moço parou, mas eu já tava chorando tanto que eu falei, não tem mais nada. Gente, não tinha mais nada. Tô rindo mais de nervoso. É isso. Aí eu falei, pelo amor de Deus, moço. Aí ele falou assim, calma, eu só demorei pra dar a volta. Você vai pra onde? Eu falei, não vou pra lugar nenhum, me deixa. Tadinho, ele falou assim, eu te levo numa delegacia e depois você vai. Ele me deixou numa delegacia. Cara, que doideira, né, cara? Bizarro, voltei pra cá de viatura. Bizarro. Nunca tinha andado de viatura na vida. Fiquei até nervosa. Cara, que experiência, né? Foi pior, assalto ou foi a viatura que foi pior? Deixa quieto. É. Olha aí. Pula. E pra falar sobre a omissão do Estado, vem comigo. De outra parte, aqui, ó. De outra parte, o Estado se mostra omisso ao desperdício. Falar sobre desperdício de comida, que é um tema que é possível. Assim, a gente teve um vídeo agora do Ministério da Educação que falou que o tema seria totalmente neutro. Esse tema aqui não é muito neutro não, tá? Mas a gente vai passar por temas nem tão neutros, mas vai ter um tema que vai ser a minha aposta daqui a pouquinho. A esse respeito, segundo o filósofo John Locke, os indivíduos confiam suas necessidades no Estado, que em contrapartida deve, ou deveria, garantir direitos básicos à população, tal como a alimentação. Todavia, o poder público brasileiro, que poderia reaproveitar a comida desperdiçada de bares e restaurantes, permanece inerte e incapaz de cumprir a ideologia de Locke e oferecer o mínimo para os indivíduos marginalizados. 2 pontos. As refeições básicas indispensáveis para a subsistência digna. Beleza? Então o Estado ele poderia fazer alguma coisa para ajudar as pessoas que passam fome, mas não faz por quê? Porque é omisso. A terceira ideia que serve para vários temas se chama maldade humana. Tu consegue ler para mim? Vamos ler o tópico 3. Todo mundo junto, que nem uma igreja de redação linda, num culto redacional. No 3. 1, maldade humana. 2, 3. Não, para. Olha só, você saiu da tua casa para vir para cá, pagou o ingresso, sentou aí na tua cadeirinha. Lê com vontade, lê com força no 3. 1, 2, 3. Maldade humana. É uma ideia que vamos falar sobre quem agora, Lara? Sobre Hannah. Também maravilhosa, tá? Que pessoa, que ser humano, que alma, né? Porque o recorte que a gente precisa entender, tá? Que Hannah viveu, tá? Um período tenso, a Segunda Guerra Mundial, né? Nazistas, ela sendo judia, tá? Foi, né, aquele momento tensíssimo da história que a gente conhece, então o recorte é muito importante. Ela foi convidada, tá? Para participar do julgamento, tá, de um dos caras lá, muito sinistros, tensos, né, que participou, né, do nazismo, um dos torturadores e tal, e é daí que ela vai criar o termo banalidade do mal, tá? O livro é sensacional, né, porque ela faz uma análise, né, do autor, né, da situação, e ela fala assim, quando a gente olha para ele, a gente pensa, a gente é um ser humano tranquilo, é uma pessoa de bem, um homem de boa, assim, né, porque a gente tem a tendência, né? É porque isso é muito importante a gente entender que quando a gente vê uma maldade num nível tão grande, a gente prefere assumir que a pessoa tem alguma síndrome ou tem algum transtorno do que entender o contexto, porque dá um afago no coração. A pessoa fez aquilo porque ela é ruim, porque ela é isso, tá, isso aqui. Viu o filme coreano? Não fala nada. Vamos contar o final. Tô zoando. Agora aqui pro Vinícius, tô brincando. Né? Mas ele fala, né? Ela vai falar sobre as atitudes cruéis, né, que as pessoas têm. A gente está tendo uma tendência até muito assustadora, né? E ela vai assumir que essa banalidade que os indivíduos têm a que a gente está vivendo muito isso no Brasil, né? Esses discursos de ódio muito grande, as pessoas, né? Indo no Instagram não conhece, mas vai lá, diz lá ódio, né? Mas eu tenho minha liberdade de expressão. Cuidado, tá? Eu sei que a gente falou disso, é um direito seu, é um direito civil, eu sei. Mas se o seu direito, né, vai infringir o direito do outro, tá? O seu direito se torna um crime. Cuidado, tá? E tem, né, a gente está vivendo tudo isso, as pessoas querendo fazer justiça com a própria mão, né, achando que as coisas são resolvidas assim. É uma tendência, porque, de acordo com o posicionamento da Hannah,
o caos que é estabelecido, ela vai analisar o governo nazista. E ela vai falar que a maldade ela é estabelecida como algo, a via de regra, dentro de um governo. Então ela vai falar que esse é o mal radical. É esse que é o tenso a gente entender. Porque o governo te autoriza a maldade. Ele fomenta em você a maldade. E aí, como resultado, os agentes que estão do lado desse governo falam assim, eu sou a pessoa que vai levar o mal. Eu sou a pessoa que vou levar o caos. E aí ela fala que é a banalidade. Porque a pessoa só faz porque ela é um agente do que ela está ouvindo. Então, ela vai falar, né, claro, a gente sabe, né, de tudo que aconteceu na Segunda Guerra, então ela fala que o mal radical vem, né, das propostas do governo, que vai gerar essa banalidade do mal no indivíduo, que ele só é um caminho. Por isso que teve muita gente, e isso assustou, né, me assusta até hoje, que pessoas que trabalharam diretamente, né, no nazismo, com Hitler e tudo mais, falaram assim, o Holocausto foi uma invenção, não foi tudo isso que falaram, não. A gente nem foi tão mal assim, gente. E aí as pessoas ficam assim, cara, não é possível. Né? Então todo mundo pensa, cara, isso é um transtorno, a pessoa é louca de falar uma coisa dessa. Mas fala dessa, né, visão, né, banalizada, porque, entende, eu não fiz o que era mal, eu fiz o que era esperado que eu fizesse. Que estranho, né? Cara, e teve um evento que, só sabe tragédia, né, infelizmente. Teve um evento em Realengo, foi também um massacre, e foi motivado por um caso de bullying que aconteceu com o cara que era o atirador, né? Ele tinha sofrido bullying naquela escola, em Realengo, e aí eu fui saber qual tipo de, como é que era o bullying que ele sofria numa escola pública. Cara, toda semana, um grupo de pessoas lá da sala faziam bullying, pegavam ele, o moleque, Wellington, o nome dele, Wellington, colocava o moleque com a cabeça dentro do vaso sanitário da escola e dava descarga. É o vaso sanitário de uma escola pública, municipal em Realengo. Moleque, e aí eu fico pensando, cara, o ser humano que faz isso, ele acha que é zoeira? Cara, não é zoeira. Zoeira é isso aqui que está acontecendo, uma zoeira saudável, zoeira sadia, brincadeira e tal. Cara, colocar mas tava brincando, parceiro, tu botou com a cara na merda. Isso não é zoeira, isso é tortura, parceiro. E aí eu fico pensando, a pessoa para fazer isso é porque ela banalizou o mal. De verdade, essas pessoas que fizeram isso com o Wellington ainda estão vivas, porque não faz tanto tempo, né? E se você encontrar alguma dessas pessoas na rua que praticaram bullying com o Wellington, e que foi uma das causas para o massacre, perguntar, cara, mas você é uma pessoa perversa. As pessoas, cara, mas era zoeira, era brincadeira de adolescente. Cara, tá de sacanagem, né? As consequências cruéis da banalidade, então, podem ser várias, muitas. É por isso que essa ideia serve para vários temas. Preconceito. Aí o preconceito também se subdivide em vários temas, né? Preconceito linguístico, preconceito racial, que já foi o tema, preconceito religioso, etc. Violência, beleza? Violência como um todo. Teve um tema da UERJ. Quem fez o UERJ ano passado? Dava para usar lindamente essa ideia da banalidade do mal na redação da UERJ do ano passado, que falou sobre... O tema da UERJ foi se um crime justificava outro. E comportamento anticívico. Ora, o que é um comportamento anticívico? É um comportamento hostil. É uma hostilidade social que se justifica pela banalidade do mal. Vamos ver então como é que ficou aqui, ó. A princípio, sobre o tema crise do civismo. As sociedades contemporâneas convivem com Vamos de novo. A princípio, as sociedades contemporâneas convivem com uma característica comum e cruel. 2 pontos. A crise do civismo. A esse respeito, a filósofa Hannah Arendt defendia a ideia de que os indivíduos são incapazes de perceber as próprias maldades, o que define o conceito conhecido como banalidade do mal. Ora, a maldade denunciada por Arendt anula as atitudes cívicas e se concretiza nos frequentes casos de transgressão às leis, de violência e de discurso de ódio tão comuns nas sociedades tidas equivocadamente como civilizadas. Cara, a gente falou até agora de 3 ideias, né? Você consegue ler para mim quais foram as 3 que a gente já falou? Vamos ler junto, com força, com vontade, para você acordar no 3. 1, lá em cima, número 1. 2, 3. Da sociedade. 2, indiferença do Estado. 3, maldade humana. E agora vaidade / consumismo, que é a 4ª ideia, que eu não falei ainda para ninguém, nem na internet, nem no curso presencial,
que é uma ideia de um brother. Apresenta ele pra mim que eu não sei falar esse nome. Então, Gaia, tem aquele momento que você vai fazer assim, Gaia, a gente consegue, show, você inventa DBU. Ih, gente. Gaia de burro. É isso, se tiver que citar, vai. E ele é maneiro, tá? Ele tem um livro sensacional, chamado Sociedade do Espetáculo. Né? Vou fazer uma pergunta que eu quero ver quantos braços serão levantados. Existe alguém, neste momento, que não tem nenhuma rede social? Obrigado. Olha. Só uma pessoa? Mas ele ficou com vergonha, ele botou... Opa, fez assim, né? Desistir. Não tô julgando, depois não. ele lembrou que tinha um Tinder. Que é uma rede social, tá? É claro, né, gente, eu faço a pergunta, né, porque é muito difícil. As pessoas que não têm, elas são até julgadas. Gente, mas como que você vive? O que você faz da vida se você não tem uma rede social? Exatamente. Né? Eu passei por essa pressão, porque eu nunca tive nem Orkut. Aí você vai falar assim, nossa, já era velha? Não, olha abraçada. Né? Eu não gostava, eu achava chato. Né? Aí você fala, mentira. Gente, eu sou hiperativa. Tá? Então, assim, ficar parada na frente do computador me dava agonia. Tá? Nunca tive Facebook. Se você me achou no Facebook, me avisa, porque é fake, não sou eu. Tá? E tem o Instagram, beleza, que de vez em quando demora 7 anos pra postar uma foto. Tá? Mas a gente vive, tá, essas relações mediadas a imagens. Tá? Isso galera, isso é surreal. E eu ouvi, né, porque eu tenho muitos alunos, eu converso com uma galera, né? Eu adoro ser professor exatamente por isso, porque isso aqui vai envelhecer, mas isso aqui jamais. Porque quando eu converso com os meus amigos que não são professores, eles nunca sabem o jeito do momento. Cheguei outro dia numa festa, botei um evoluiu. Tem um tempo. Um amigo meu falou assim, da onde você tirou isso, garoto? Eu falei, gente... Peraí, eu não vim pra cá pra gente... Eu gosto de Caetano, mas eu não vim pra uma resenha pra ouvir Caetano. Né? Se não for pra sair de casa pra rebolar minha bunda, nem me chama. Moleque! Gente, óbvio, não me chama. A gente vai fazer uma resenha, o que vai tocar? Né? Aí toca aqui um Caetano, um Gilberto Gil. Eu vou assistir série em casa, tá? É só isso que eu tô te avisando. E aí, eu conversando com os meus alunos, uma vez uma menina, né? Ela falou assim, cara, o Instagram é uma rede social de gente feliz, né? Bizarro. E assim, né? Através de uma tela, você pode ser o que você quiser. Já parou pra pensar nisso? E tem uma frase que é maneira, né? Que o Guy Debord fala, que é exatamente a ideia de que hoje aparecer vale muito mais do que ser. Eu fiquei muito feliz quando as visualizações, né, e as curtidas foram tiradas. Né? Porque, galera, isso gera uma competitividade entre os indivíduos que é surreal. Nossa, sua foto tem nessas... Mentira! Gente, mas tá bombando, Posta a foto, tem 3 curtidas. Tua mãe, você mesmo e um fake que você criou. É isso. Quem nunca pagou uma foto? Ai, gente, não teve tanta curtida. Aí muda uma foto, muda um cabelo, bota uma maquiagem, bota um negócio, né? É uma paisagem no fundo muito maneira, um face não sei das quantas que muda tudo, né? Tu encontra a pessoa na rua, até fala, gente, mas é com você mesmo? Né? Porque é tudo tão... Gente, a pessoa pode ser presa por falsidade ideológica, né? Porque tu não reconhece ela na vida real, porque olha, na foto do Instagram é uma loucura. Ó, tem gente que acha que eu tenho 1,80 m. Olha aqui. Tem gente que acha que eu tenho 1,52 m. Né? Mentira, nunca acharam isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas é impossível. Né? Mas, galera, existe essa, né, noção do modelo perfeito. Né? Gosto muito de falar dessa ideia do padrão, né? Que eu gosto muito de brincar com isso. Porque eu fujo muito do padrão, né? Eu sou uma mulher, sou negra, eu tenho essa voz de trovão, né? Já sofri muito bullying por causa dela. Gente, na época do Shrek. Shrek terceiro, tipo, faz urro. Era o que mais pediam pra fazer. Né? E eu levo de boa, né? Porque ontem mesmo, eu entrei no Uber, o moço falou... Eu falei, boa noite. Ele, que isso? Juro. Aí eu falei assim, moço, o que foi? Aí ele falou assim, a senhora é cantora? Eu falei assim, não. Ele, por que não canta? Eu falei, moço, eu tenho noção do desafio que é isso aqui. Aí ele, a senhora tem a voz da Ivete, eu só queria ser amiga dela mesmo, mas tudo bem. Né? E fora esse 1,83 m, né? Tem 2 filmes maneiros que falam sobre essa imposição do padrão. 1,83, tá? É porque assim não parece, tá? Que eu não acabo. Isso foi outra coisa. Não, isso foi outra coisa que eu ouvi de uma moça. Gente, eu não acabo. Gente, fui no aniversário de uma amiga no bar, fui pagar a conta, tava parada aqui, aí a garçonete estava fazendo não sei o quê, aí eu tava em pé esperando. Quando ela me olhou, ela falou assim, a senhora não termina. Caraca, mulher infinita. Aí eu falei, tá ótimo, eu sou grande mesmo. Né? E galera, várias coisas, né, fizeram com que quando eu fosse mais nova, galera, eu tinha horror a usar salto. Tá? Eu tinha... galera, eu nunca andei com a postura certa. Depois de um tempo, né? Eu comecei a fazer isso porque a minha tendência era encontrar com os meus amigos fazendo assim, ó. Eu só ando assim, ó.
Maravilhoso. Né? Fazendo um play aqui, ó. Né? Um relevé, enfim. Né? E tem, né, 2 filmes que falam disso. Um que acabam romantizando a parada, né? Que um é um Crush às Alturas, né? O nome do filme na Netflix, né? É Tall Girl. Que ela... Gente, os primeiros 5 minutos de filme sou eu. Ela, nas fotos da escola... Gente, tem uma foto minha no CA. Antigo CA. A gente é velho, tá? Porque você pode falar, na minha época tinha CA. Agora não tem mais. Eu tô do lado da professora. Eu sou maior que a professora no CA. Ridículo. Ridículo. Perguntavam pra escola quem era a criança repetente da turma. Só porque eu era gigantesca. Né? Então o Tall Girl, né, fala disso. E tem um que é Dumpling, que fala de uma menina que é acima do peso, né? E a mãe dela é só Jennifer Aniston. Só. Né? Que no caso, na cidade, na época, né, ela foi a Miss, não sei das quantas. Ela é responsável pelo concurso de Miss da cidade e ela tem uma filha que é totalmente fora do padrão estabelecido. E, galera, isso gera, né, na sociedade atual, né, esse desespero que nós temos de um padrão imposto que não existe, né? E a gente quer mostrar, a gente quer fazer, e tem uma galera que faz cada loucura, né? E a gente consome e vira moda e a gente quer ter, né? Gente, ultimamente tem estado na moda o neon. Nada contra. Mas tu vai comprar uma parada neon, vai acabar a moda. O que você vai dar isso pra quem? Filho, é tipo um cavalo de Troia pra outra pessoa. Filho, ninguém vai usar nada neon. A gente não tá voltando pra década de 90, gente, pro 80. Neon. Para, gente, é sério. Vai olhar. Não, tá na moda neon, gente. Passa aí nas vitrines fotos. Tenso. Dá pra ver de longe, né? Olha. Se liga. Quando a gente fala em sociedade do espetáculo, dá pra falar, por exemplo, por que vem gente do mundo inteiro pro Rock in Rio, mas não vai pro Nordeste ver uma literatura de cordel, por exemplo? Ambos são cultura. Só que um tipo de cultura é uma cultura espetacular, é uma cultura feita para ter espectador, é uma cultura destinada à opinião do outro. E a galera ignora as culturas de menos prestígio. Não são culturas inferiores de qualidade, não é isso. Mas são culturas que são menos valorizadas. Pode ver que tá com a luz? São culturas que têm menos prestígio social. A gente supervaloriza tudo. E quem foge desse padrão de supervalorização fica prejudicadíssimo. A supervalorização de si mesmo, cultura das selfies, a ultraexposição, moleque, a gente tira, e a gente trabalha com internet, a gente está meio que obrigado a fazer isso. Eu tiro foto minha o tempo todo. Você deve até não aguentar mais ver a minha cara e nem ouvir a minha voz, que significa até homem de voz agradável. Aí, beleza, quem não consegue se enquadrar nesse padrão, fica o quê? Fica prejudicado, fica, poxa, eu tive hoje 3 curtidas. E você tem uma crise de autoestima. E essa crise de autoestima pode ter consequências, como uma depressão, por exemplo. E a busca pelos padrões sociais. Eu quero ter um iPhone, eu quero ter um carro legal, eu quero ter um carro. Querer ter um carro já é uma busca por um padrão social. E quem não consegue, recebe preconceito. Qual é a ideia que dá para fundamentar isso? É a ideia da cultura, da sociedade do espetáculo. Olha, é um filósofo, ele é uma autoridade nova, tá? Você não vai usar o Bauman esse ano, vai tentar evitar usar, porque tem coisas novas surgindo. Na verdade, não surgiu, né? Ele sempre existiu. Só que as pessoas aparecem. Assim como o Bauman sempre existiu, mas do nada ele apareceu, esse cara, como é que é o nome dele? Rui? Guy. Deixa eu só te interromper. Ele citou o Rock in Rui, Rio, eu achei né? sensacional. Fui no Rock in Rio um dia, né? Não fui pra curtir, porque eu tô velha. Né? Mentalmente só, né? Aí fui dar um rolê pelo Rock in Rio, né? Porque eu fui lá trabalhar. Cara, eu me senti no Coachella. Você onde? No Coachella da Califórnia, que a Beyoncé cantou. No Garoto. Então, cheguei lá. Então, eu achei que a minha roupa não tava ornando com o lugar. Né? Porque, gente, a galera tava num nível. As maquiagens profissionais, penteado, que, gente, as pessoas fizeram em algum lugar. Ninguém acordou e fez um cabelo daquele. Ninguém acordou e falou, saí. Aquelas trancinhas, né? Cara, irado. As roupas. Gente, eu vi menina com bota over knee. Cara, aqui acima do joelho, saltos finos, com cada look. E eu falei, gente... Tem uma galera que fez a trança na sexta-feira, ficou até o último dia, 3 semanas depois, gente, com a mesma trança. E o mais maneiro é que cada stand de cada lugar tinha um espaço também muito maneiro pra você tirar uma selfie irada. Cara, era bizarro. E eu fiquei olhando e falei assim, tá ótimo, né? Porque eu sou louca, né, gente? Eu vejo filosofia e sociologia em tudo. Eu saio andando, analisando todo mundo.
Tá ótimo. Aqui tem Hannah Arendt. Eu vou citar isso aqui na minha aula tal, eu vou falar isso aqui. Eu sou louca, tá, gente? Desculpa. Nunca disse que eu era normal. Não cheguei aqui, bom dia, eu sou Lara, eu sou normal. Eu ri. Vamos ver então como é que fica esse Guy Debord. Guy Debord. Esquece. A princípio, o filósofo Guy Debord desenvolveu o conceito conhecido como sociedade do espetáculo, segundo o qual as relações sociais são mediadas por imagens, que pregam um modelo de vida perfeita. Ocorre que a imposição de padrões inalcançáveis, denunciada por Debord, pode acarretar uma das mais graves doenças do século. A depressão. Ora, os indivíduos são feitos de erros e de falhas, o que torna a sociedade imperfeita na essência. Assim, aqueles que buscam viver no espetáculo estão fadados à crise de autoestima e, consequentemente, uma vida depressiva. Beleza? Quem compreendeu essa ideia da sociedade do espetáculo? Isso. Mantenha a mão levantada quem já usou essa ideia na redação. Ó, 3 pessoas. 2, 1, 0. Beleza? Lara, você quer fazer mais algum comentário sobre algum desses tópicos? Cara, eu tô de boa. Eu só queria dizer que eu invejo a maneira que ele escreve, né? Gente, pra eu escrever a redação do Enem, eu penso 7 horas. Se eu tivesse 7 horas, eu ia ficar aqui, ó. Quer ver uma coisa que eu odeio? Introdução. Obrigada. Eles também odeiam. Gente, é porque eu também assim, odeio desenvolvimento, também odeio confusão, então, odeio porque as título. pessoas acham, né? Beleza, óbvio, eu sempre vou lembrar de alguém num tema de redação. Então, beleza, o desenvolvimento vai de boa, né? Mas, caraca, colocar... Então, a vontade era uma vez. Podia, né? Era uma vez. Tem que começar assim. Caraca, quem dera, né? Mas eu tenho um sério problema. Tempo, Né? Então, quando eu vejo essas escritas... Quando a gente olhei o material, eu falei assim, cara, que inveja. Que eu, olha, não tenho nem vocabulário. Aí minha autoestima vai lá em cima. Tem e aí vocabulário. não tem como fazer tema de depressão com autoestima alta. Eu fico... É isso, gente. Mas eu tenho que estar um merece. dia depressivo pra fazer redação depressiva. Cara, eu queria muito barulho pra Lara Rocha! Obrigada, gente. Obrigado pela participação, tá? Sempre um prazer. Muito grande. Let's go to get a peek. Essa cara... Ah, tá aqui, ó. Ih, tá escondido, né, lindo? Tá a invisibilidade do fotógrafo. Vamos agora pra Lara Rocha! Moleque, que isso, parceiro? Que aula de sociologia e de... Opa, quem que é essa pessoa aqui? O que tá acontecendo? Tá invadindo. É uma Vini 7 que invadiu aqui, ó. Chega aqui pra tu mostrar a blusa. Chega aqui. Pra tu ver a Vini 7. Olha a Vini 7. Olha a blusa dela, olha o nível dessa blusa. Tira a foto aqui minha aqui.